Vamos lá. A Harley tá olhando pra live. Você quer participar também? Quase que o nome dela foi Sansa. Quase. Mas ela tem mais cara de Harley, eu acho. Sansa, na minha opinião, é alguém mais calminho. E a Harley não tem nada de calma. Então, combinou. Precisamos falar. Bom, para começo de conversa, queria conversar com vocês sobre meu vídeo, né? Que eu postei no YouTube. Eu dei uma deixa lá no Instagram, deixei o link para vocês, para dar uma situada. Eu comecei o vídeo falando sobre a Railina, sei lá como pronuncia. Nos podcasts eu tô escutando muito Railina, mas é difícil pronunciar esses nomes, né? Então, eu acho que ela tá sendo um personagem em destaque, nem que seja indiretamente em House of the Dragon. Inclusive, eu vou mandar essa live pra uma amiga minha, porque a gente ficou o dia inteiro. Oi, Duda! Tudo bem? Como é que você tá? Eu vou mandar essa live pra Letícia, porque a gente ficou a aula inteira conversando de House of the Dragon hoje. Oiê! Ela deve estar trabalhando. Amiga, você tem alguma calça amarela ou roupa amarela? Oi, amiga. Não sei. Não sei se eu tenho, mas já te falo. Amiga maravilhosa, ela veio. Você assiste GOT? Não sei. Bom, você não quer receber spoilers, eu tomaria cuidado. Enfim, galeras, eu falei no vídeo sobre a Rhaenyra Targaryen, que tá sendo indiretamente um dos personagens principais aí. Deixa eu ver se eu peguei uma fotinha dela. Não, amiga, mas pode seguir o conteúdo aí, beleza. Vai que você começa a assistir, hein? Ia ser bom. Esse aí vão ser eles no próximo episódio, que vai ter mais uma progressão temporal. A Alicent tá bem diferente, né? Como dá pra ver. Aí tem o Aemond, já completamente diferente. Tem a Rhaenyra aqui. E ela, indiretamente, tá sendo muito mostrada. Ela vai casar, pelo menos tá prometida aí pra casar com o Aegon, né? Manter o sangue valeriano. A gente tá vendo o Otto de novo como mão do rei, né? E dá pra ver a carinha da Alicent aqui, que ela não tá gostando muito disso. E eu entendo, né? Porque esse homem é uma pedra no sapato de todo mundo que é Team Alicent. E eu sou full. E reparando nas roupas aqui dos personagens, a Alicent tá de verde. O Otto tá de verde aqui também. Eu não sei se eu tô daltônica, mas eu acho que. Eu não sei quem é esse personagem aqui. É o mais novo, né? Não, o Eamon é o mais novo, sei lá, tá esquisito. Mas eu acho que tá todo mundo com verde aqui, mais escurinho, tirando a Rhaenyra. Queria saber por quê, já que em House of the Dragon a gente viu muito simbolismo, né, com as roupas, além de tudo. A Alicent, depois do casamento, simplesmente não parou de usar verde. E ela tá pra guerra. É, eu escutei um podcast hoje sobre House of the Dragon indo pra faculdade e eu achei muito interessante a comparação que a própria Olivia Cook, que é essa atriz da Alicent Hightower, ela falou, ela fez uma certa comparação do personagem dela com a Cersei. Óbvio que a Cersei, pra quem assistiu GOT, é muito mais malvada, mas ela é uma mãe nossa, parece tão tristinha. Sim, é o Otto ali, pelo amor de Deus. É, então, a Alicent, a Olivia Colman comparou a Alicent com é, a Cersei Lannister no quesito mãe, que ama muito os filhos, que faz de tudo pelos filhos.
Eu só acho que uma coisa que a gente não pode comparar nas duas, com certeza, é que a Alicent é muito mais pelas regras, pelos valores, pela moral, do que a Cersei. A Cersei, ela passava por cima de tudo e de todos. Gente, eu vou colocar um. Vou deixar a playlist que tava de House of the Dragon só pra ficar um fundinho aí pra vocês. Acho que fica mais dinâmico do que só eu tagarelando aqui. Eu queria poder colocar o podcast aqui pra vocês, porque, nossa, é incrível. É incrível. Acho que eu vou deixar o link lá no Instagram. Será que tá indo a música? Tá, né? Vai ficar baixo. Eu vou abaixar o som do meu note aqui pra não ficar surda. Mas enfim, é... deixa eu ver. A gente tava comparando a Alicent no quesito mãe com a Cersei Lannister. E olha, sinceramente, a todos que odeiam a Cersei, eu entendo vocês, mas eu gosto muito da personagem. Nice. Oi, Sofia. Obrigada pelo follow. Tamo com quanto agora? 24? Falta metade. Quase metade. Metade mais um pra eu chegar em 50 e poder receber subs. Nossa, muito bom odiar a Cersei. Ai, estamos em 25, estamos na metade agora. Obrigada, gente. Mano, eu amava o casal Cersei e Jaime, apesar de ser completamente tóxico e o Jaime ser uma cadelinha da Cersei. Eu gostava demais, velho. Gostava demais. Era incrível a dinâmica dos dois, sabe? E como o Jaime era completamente apaixonado pela Cersei, mas a Cersei, assim, não sei se tanto. Ela era apaixonada pelos filhos dela, isso é um fato. E, e acho que dá pra comparar até o Otto um pouco, porque ele é sobre a família, né? Sobre a casa, sobre o brasão da casa e sobre, tipo, por exemplo, como a Alicent, ele viu uma situação em que a Alicent podia favorecer a família, por mais que ele estivesse casando ela com um velho, é, que ia praticamente abusar dela ali, eu acho que se a gente pensar em Westeros ali, foi um bom casamento, porque o Viserys, apesar dele ser um velho, né, ele é bondoso, assim, eu sinto que ele cuida muito da Alicent. Eu acredito que ele não vai cuidar mais nos próximos episódios. Eu acredito que no próximo ele já não vai mais, infelizmente. O Jaime era muito parecido com ela. Será que ela não gostava dele porque se via na imagem dele de certo modo? Sim, eu sinto um pouco disso também. É, a Cersei era bem egocêntrica, né? Bem, tipo, nossa, mas era muito bom as cenas. Eu lembro que eu ficava muito ansiosa por Game of Thrones pra ver o que a Cersei ia fazer, porque desde ali do septo, não vou entrar muito a fundo nisso, mas mano, desde aquilo ali, pra mim ela virou rainha, rainha da porra toda. Mas enfim, a gente viu bastante desse episódio em Driftmark, né? E a gente viu muito da Rhaenyra, a gente viu bastante do Laenor ali naquele finalzinho, mas eu acho que muito importante a gente falar sobre a Rhaenyra com os filhos dela. E uma parte do podcast que eu achei interessante trazer aqui para vocês é que a Alicent até no quesito mãe inveja um pouco a Rhaenyra. Ela inveja a liberdade que a Rhaenyra teve e tem na vida dela, né? Por exemplo, a Rhaenyra, ela fez o que ela queria. Porra, ela pegou o tio dela e não teve consequências ali. Ela falou, é mentira, it's a vile accusation. E passou, o Viserys passou um paninho roxo, preto, lá pra ela e foi isso, né? Só que a Alicent não é assim. Ela não é a futura
rainha da porra toda. Ela é agora, mas ela não tem tanto poder quanto um Targaryen ali. E, e o pai dela nunca deu essa liberdade pra ela. Fora que como que ela vai conseguir ser uma boa mãe, sendo que ela tava meio perdida ali no mundo? Ela comentava muitas vezes com o Viserys até que, tipo, meu, é muito difícil conversar com meu pai. Ela até falou com a Rhaenyra, né, que às vezes, tipo, é ela que tem que chegar no pai dela porque eles não sabem conversar e tudo mais. Só que como que ela vai ser uma mãe se ela não teve uma figura ali pra cuidar dos filhos? Porra, ela deu um tapão na cara do Aegon no meio, na frente de todo mundo, no meio daquela reunião ali à noite que foi simplesmente catastrófica, né, galera? Deixa eu ver. Eu tenho uma fotinha aqui dela com o Aegon. E eu acho que, falando dos filhos, é, eu acho que o Aemond tá se mostrando ser muito mais maduro do que o próprio Aegon, porque não tem tanta pressão da Alicent ali. Tipo, o Otto pressiona a Alicent. A Alicent pressiona o Aegon pra ser o futuro rei ali dos Sete Reinos, o futuro rei de Westeros. Porém, entretanto, todavia, o Aemond sobrou um pouquinho ali. Ele é mais responsável. Ele até conversa com o Aegon e fala: pô, meus, eu casaria com a minha irmã se fosse meu dever, assim, pra manter o sangue valeriano ali. Mas enfim, vamos falar sobre a Raelina mais. Eu e a Letícia, a gente conversou muito sobre isso, né, amiga, hoje na aula. E, assim, ela tem uma espécie de sonho do dragão, essas previsões completamente enigmáticas, mas ela previu sim que o Aemond ele ia perder um olho, mas ele ia ganhar um dragão. Então, para ele foi válido, né? Porque ele já estava há muito tempo querendo isso. Ó, aqui para vocês. E ele clamou a Veigar ali. E uma coisa que eu me incomodei muito foi com as filhas da Alina, porque na hora de reclamar, tudo bem, mas por quê? O que que tava esperando pra proclamar ali a Veigar como a própria? Continuar na família, né? Eu acho que ia ser muito legal para as filhas dela, mas ao mesmo tempo eu entendo por causa do luto, né? E tem ali um luto muito grande, elas eram muito próximas da mãe. Gabizinha. Oiê! Que Gabi que é essa? É a Gabi Naves? Enfim. E eu acho a Railina muito bizarra, assim, essa paixão que ela tem por bichos e. Sei lá, ela também. Eu falei no meu vídeo pra vocês, inclusive não vou entrar muito em spoilers sobre isso aqui, porque é o principal spoiler de Game of Thrones. Então, só que ela prevê uma coisa do futuro de Game of Thrones, do final de Game of Thrones. Então, tá completamente em enigma. Se você não viu a série, você não vai entender. Mas, se você viu, você se pensar um pouquinho, dá pra pegar, assim, sabe? Sim, amiga, não sei mexer nisso, mas tô aqui. Ai, adoro. Maravilhosa. É, dá pra ver aqui. Você criou a conta criada há 2 minutos. Enfim, o que mais tem pra falar? Ah, eu quero falar do Sir Larys, né, que matou a fucking família. A troco de quê? Eu não entendo esse cara, ele é muito misterioso pra mim. Eu não gosto nem um pouco disso. Deixa eu ver se tem uma fotinho dele aqui. Cadê? Tem foto de Rings of Power aqui, mas não tem de Sir Larys. Cadê? Tem de Harrenhal. Vou colocar uma da Galadriel de Rings of Power. É isso, é o Aemond aqui. Vou colocar uma de Harrenhal e vocês entendem, né? Vocês entendem. Esse cara estranho, sim, ele é muito estranho. Eu não consigo entender.
eu não consigo entender por que raios ele quer toda essa influência. Tipo, a troco de quê? O que que ele quer? Ele já tem, já é o senhor de Harrenhal, ele já é dono do castelo mais poderoso ali de Westeros, por mais que esteja em ruínas, né? Mas, tipo, o que que ele quer? Ele quer uma esposa, ele quer sentar no trono de ferro, porque, tipo, a gente tinha um pouco disso com o Mindinho também em Game of Thrones. Só que eu sinto que as ambições dele eram mais claras, porque ele começou do nada e conquistou muita coisa ali, conquistou muito poder. Dava pra ver por que ele era tão ambicioso assim. Mas o Larys eu não entendo, porque ele já vem de família boa. Então, por que matar o próprio irmão e o próprio pai? A troco de quê? E isso é muito mal visto em Westeros, né? É um crime, tipo, além disso tudo, além de, tipo, ele manipular a Alicent, tipo, eu matei porque você me pediu. Só que isso ferra muito ele também. Então, eu acho que não passaria despercebido, sabe? Porque, cara, eu sei, sua rainha pode ter te pedido isso, mas você matou seu irmão e o seu pai. Você nem um cavalheiro tipo, cavaleiro, né? Não um cavalheiro. Mas não faz sentido ele matar. Na minha cabeça não entra isso. Eu queria que mostrassem logo os interesses dele, assim, porque ele é muito enigmático. Ele é mais enigmático que a Relina. Não faz sentido. Eu tô achando isso dá tempo ainda de fechar essa ponta, mas pra mim até agora é uma pontaça solta, porque é um episódio e um personagem muito importante, o último, né? E esse ele tá ali em Driftmark olhando pra Alicent, tipo, até o Cole percebeu. Inclusive, não gostamos do Cole, né? Podemos concordar nisso, pelo amor de Deus, nesse filho da puta desgraçado. Moleque, ele é muito vira-casaca, eu odeio ele. Odeio. E, e assim, o Cole falou, meu, ele tá te olhando muito esquisito. Mas eu acho que a Alicent, ela tá tão desesperada, ela tá tão fucking desesperada, que ela não sabe o que fazer. Tipo, ela não sabe se ela pode contar pra alguém, porque isso é muito pesado. Eu sinto que ela só contaria, por exemplo, pro Otto se ela fosse muito ameaçada. E o Otto ia xingar ela até. Bom, eu posso estar errada, porque, por exemplo, o Otto, ele ele elogiou o comportamento dela ali, é, nesse episódio com a Rhaenyra, que eu achei que ele ia acabar com ela, né? Eu acho que até ela achou, mas dá pra ver muito no olhar da. Esqueci o nome dela, acabei de falar. Olivia Cook. Muito doido, né? Apesar de tudo, ela ainda é meio inocente. Eu acho que ela se sente muito perdida nesse mundo todo, sabe? Que ela foi simplesmente jogada ali. O pai dela falava pra ela quando ela era mais nova: vai no quarto do rei prestar as condolências pela rainha. E ela ia, conversava com ele, ela criou uma certa afinidade, uma certa amizade até com o Viserys. Mas, né, nada é de graça. Tinha todo um plano por trás. Que eu acho o Viserys muito inocente também de tudo, né? Com a Rhaenyra, o Viserys é muito inocente. É, quem mais? Com a Alicent, ele também deixa passar muita coisa. Ele podia ter falado, ó, Alicent, ele podia ter dado um fim nela, que ninguém ia falar nada, porque ele é o fucking rei. Só que ele é muito bonzinho, tipo, ele lá no final da briga ali, que a esposa dele, a mulher dele, simplesmente esfaqueou a filha dele, a futura rainha de Westeros. E ele falou: vocês peçam desculpas e esse assunto tá encerrado. Como assim tá encerrado? Quase se mataram ali, tipo. Mano, ele grita, mas ninguém escuta ele. A própria Alicent, ali na raiva, né? De tipo, ninguém vai ser punido. Tipo, meu filho perdeu um olho e ninguém vai ser punido por isso. Nossa, ele jurou, né?
Mano, e ele falando, ah, ninguém vai questionar os filhos da Rhaenyra. Isso eu entendo, só que assim, se alguém questionar, vai ser, vai ser preso, vai ser punido por traição à coroa? Deveria, mas ele não vai. Pô, ele já falou 3 vezes que a gente viu, e provavelmente muitas mais ali. Nada, gente, e nada. Tipo, o que que ele vai fazer com ela? Vai ficar continuando falando? Ah, não dá também, né? É sacanagem. Pelo amor de Deus, Viserys, pelo amor de Deus. Aí até no fim da viagem, eu senti que ele meio que desculpou a Alicent, tipo, ela tá ali na carruagem, ele tá passando mal, né? Porque o cara daqui a pouco vira o Sméagol, o próprio Sméagol ali, vai misturar Senhor dos Anéis com House of the Dragon. Mas, véi, ela, ai, você tá confortável? Eu me arrependo muito e tal. Aí ele, Alicent, a gente não vai mais conversar sobre isso. Obrigada, amiga, pelo follow. Ó, gente, a live tá boa hoje. Quantos seguidores eu tô? 26? Deixa eu olhar aqui o celular. Como que eu faço doação? Eu ainda não tenho. Eu tenho que bater, tipo, 50. Dando uma pausa aqui em House of the Dragon, mas eu tenho que bater 50 seguidores. As outras metas eu já bati, mas falta seguidores aqui. Mas eu acho que dá pra bater razoavelmente rápido. Espero. Tipo, não é nem pelo dinheiro. É só por bater uma meta, assim. É... Inclusive, galeras, eu coloquei lá no Instagram, né? De votar se a gente ia jogar algum RPG ou se a gente ia conversar sobre House of the Dragon até o fim do mês. Espero, espero. Tem tempo aí, né? Pra fazer muita live. E eu queria começar a editar os vídeos e colocar no YouTube também para as pessoas verem que dá pra assistir por aqui primeiro. É que o Twitch é uma plataforma diferente, né? Tem muita gente que não sabe como funciona. Eu já conhecia antes porque o CBLOL, você vê por aqui e tal. Mas. Ó, 13 pessoas na live. Será que é meu recorde? Não lembro. Tem um sério problema de memória. Ah, essa música é de House of the Dragon? Ah, é Jenny of the Old Stones. Mas não gostei, não. Aí, eu vou colocar Reigns of Castamere de novo, porque eu sou completamente apaixonada por essa música. Se essa música fosse a abertura, eu não ia ficar brava, não ia ficar triste. É simplesmente incrível. Eu acho que podiam fazer uma série sobre isso. Inclusive, eu e a Letícia, a gente já conversou sobre isso. A gente já conversou sobre tudo que dá pra conversar de House of the Dragon, né, amiga? E, enfim, vamos voltar. Que mais? A gente tava Nossa, sim. Então, vamos falar agora sobre o teaser, que a gente simplesmente dissecou esse teaser no meio da aula de jornalismo de dados. E a gente criou hipóteses do que vai acontecer. A Letícia simplesmente já leu tudo. E ela lembra, fico impressionada de como ela lembra do livro. Ela lembra o que vai acontecer. Então, ela tem mais propriedade para falar do que eu. Mas aqui eu tô falando, assim, da série e do que eu tô achando, porque eu fico surpresa com algumas coisas que acontecem. É óbvio que eu sei que tem algumas outras coisas que vão acontecer, mas às vezes eu não lembro como que vai acontecer, tipo, exatamente o que vai acontecer, quem vai fazer as coisas. Então, acaba que é uma surpresa pra mim. Eu acho que pra Letícia também, né? Porque muda muita coisa. Na verdade, não tanta, mas tipo, sei lá, véi. O jeito que eles estão fazendo tá muito legal. Mas enfim, no próximo episódio teremos uma progressão temporal, como eu já falei aqui pra vocês. É, Mas será que o Rei Viserys vai morrer? Será? Inclusive, eles não abordaram, eu acho que nos livros, pelo que eu lembro também, eles não abordam muito a doença do Rei Viserys, né? Tipo, o que que ele tem? Se é do Trono de Ferro, se é de sentar no Trono de Ferro.
Acho que depende. Tem coisas que a gente sabe que acontece, mas não como. É, então, além disso, tem coisas que eu não lembro. E como são pessoas que escrevem do ponto de vista delas, é meio deturpadinho. É, então, tá acontecendo a mesma coisa com o livro que eu falei pra você ler, que é Silmarillion. Porque ele é escrito com base nos elfos. Assistindo a live no mundo, porque ainda não viu o sétimo episódio. Cara, tá esperando o quê? Ficou jogando Clash e não assistiu, né? Mas se bem que vocês perderam antes. A série escolhe um lado e às vezes mistura dois pontos de vista. É, então, uma coisa que tá me incomodando é que eles estão passando um pano muito grande, colocando a Rhaenyra como muito boazinha, assim. E, véi, eu sou muito Team Alicent. E eu gosto da personagem, porque eu vejo ela como uma coitada também. Óbvio que ela já tá grande, ela já fez os próprios aliados, mas você vê que meu, ela ainda tá perdida nesse mundo de poder e de muita muito sangue, né? Muito fogo. Só que, por exemplo, o Laenor nessa história toda, o fato dele ter saído vivo e tal, eu não gostei, eu queria que ele morresse. E eu acho que o fato dele sair vivo cria um problema para os roteiristas, que é o Smoke. Tipo, o que que vão fazer com o dragão dele? Porque é muito difícil o dragão aceitar um novo dono ali, né? Dono entre muitas aspas, porque dragões são bem livres. Mas com o elo, o laço que tem entre os dois ainda permanece, né? O que está latindo? É um dragão também? Ei, e assim, não sei o que vão fazer, o que vai acontecer com o dragão dele. Não lembro o que, que acontece na série, se alguém clama esse dragão. Então eu fico bem confusinha, assim. Porque é, é um puta furo, né? Se eles deixarem assim. Mas até então, tô muito contente com todo o andar da série. Me incomoda um pouco também, falando de coisas que me incomodam. Eu gostaria de ficar mais próxima dos meninos, né? Dos filhos da Alicent, dos filhos da Rhaenyra, dos filhos da Lina com Daemon. E me incomoda como eu espero que no próximo episódio, se for acontecer o que eu e a Letícia achamos que vai acontecer, né, do Rei Viserys finalmente morrer, eu não sei se vai dar tempo para a gente criar um laço com essas crianças que vão estar aí mais crescidas. Então, eu acho que esse laço é completamente necessário para a gente conseguir entrar na dança dos dragões ali de um jeito mais eficiente, sabe? Tipo, de conseguir cada um escolher um lado de apoiar por exemplo, o time preto ou o time verde. Então, eu acho que precisa dessa intimidade com essas crianças, ver elas interagindo ali. Também já teve muito disso, mas eu acho que precisa de mais, porque, por exemplo, a Rhaenyra e a Alicent, a gente viu muito delas criança, e eu acho que isso criou até talvez um problema, porque, por exemplo, eu amo a Olivia Cook. Amo. Gosto muito da Emma Darcy também. Só que as outras atrizes pegaram muito o público. Então, era para elas introduzirem essas grandes atrizes, esses grandes nomes ali do cinema. Só que acabou que elas roubaram um pouco a cena. Na minha opinião, na minha humilde opinião, elas roubaram um pouco a cena. E a Letícia falou uma coisa e eu concordo muito com ela de que, tipo, a outra atriz com o Damon, com o Matt, tinha uma química muito maior, assim,
a personagem exalava, eu sinto que mais poder. Agora eu vejo a Rhaenyra como mais mãe, assim, mas eu não vejo uma química muito grande dela com o próprio Daemon. Eu não vi uma química muito grande dela com o Strong também. E é uma coisa que eu sinto falta, porque, sabe, eu ficava com o coração a milhão quando o Daemon levou ela pra passear ali pela cidade. Meu, eu fiquei boquiaberta uns 5 minutos. Eu fiquei com dor no maxilar de tanto ficar com a boca aberta, sabe? E eu queria isso de novo, sabe? Numa situação que agora é viável. Então, faria a gente, sei lá, teorizar um pouco mais, né? E a Millie teve bastante, né? Mano, teve muita química. Era incrível esses dois aí. Tipo, era muito um amor proibido, assim, e tal. E agora eu sinto que eles querem mostrar a Alicent mais madura também. E, sabe, eles querem. A Alicent não, a Rhaenyra, no caso. É, a Alicent também, de certa forma, né? Muito broxante a química dos dois no último episódio. Sim, véi. Tipo, a única parte que eu gostei, pra falar a verdade, pra não ser injusta, foi a do próprio casamento, que eles cortam a boca e se beijam ali na frente dos filhos. Isso eu achei meio creepy. Mas eu acho que teve um pouco de cumplicidade ali. Eu acho que talvez o que a gente veja mais seja um pouco mais de cumplicidade. Por exemplo, é... ai, deixa eu permitir a mensagem aqui, porque, mano, sim, sim. Tipo, não sinto que ela, sei lá, véi, muito ruim, porque, mas vou falar uma coisa aí, podem discordar comigo, estou aberta a escutar coisas pessoas que não concordam comigo, mas eu sinto que a Emma Darcy, como atriz, é um pouco broxante. Deixa eu pesquisar aqui alguma coisa que ela já tenha feito. Mas, véi, eu eu sinto que ela podia ser mais. E sabe, é um personagem do fogo. É pra ter calor, é pra ter química. Ó, ela já fez Vanderlust, Mulheres ao Poder. Não assisti quase nada disso aqui. Tudo que ela fez. Sei lá, ela não exala essa paixão, essa coisa mais carnal que na minha opinião, o papel exige. Exige. Eu achei que a gente ia ter esse problema com o Matt, mas a gente não teve. Eu gosto dela como Rhaenyra, mas é verdade, poderia ser melhor. Poderia, concordo. E, por exemplo, a Olivia Cook como Alicent, eu achei que combinou demais. Eu tô apaixonada pelo olhar dessa mulher. Olha o olhar dela, tipo, como muda. Ó, vou colocar duas fotos aqui pra gente comparar. Como muda. Ó, aqui a mulher tá puta. Não dá pra ver muito porque tô tampando, né? Mas dá pra ver um pouco do olho dela. Nessa próxima imagem, dá pra ver como ela tá mais submissa, porque ela é bem submissa ao pai dela, né? As pessoas eu sinto. Aqui eu sinto um pouco de desespero, né? Ela passa esse desespero pra gente. Aqui ela tá completamente desesperada. Mas quando ela tá ali com a faca na mão, moleque, a bicha virou uma leoa. Ela virou uma leoa. Tipo, ó a diferença, principalmente dessas duas fotos aqui. Essas duas fotos. Olha o fucking olhar da Olivia Cook. Mano, tá bizarra a diferença, né? Tá bizarra. Ali, na hora, quando é tipo, é um olho por um olho. Só que mano, ai, sou apaixonada demais, véi, sou apaixonada. E aqui a Rhaenyra não tinha falado nada ainda. E aqui a Rhaenyra tinha falado.
Agora eles veem você como você é. A trilha sonora de fundo deu falando, tá incrível. Mas agora eles veem você como você é. Aí ela, calma, como assim? Peraí. E eu acho que, nossa, a construção. E a antiga atriz fazia muito disso também, os olhares, sabe? Ali, quando o Viserys anunciou que ia casar com ela, o próprio olhar dela, assim, tipo, pra Rhaenyra era meio de desespero também, mas eu acho que ela tava um pouco aliviada dela ter conseguido fazer o que o pai dela queria, né? Porque no fundo a Alicent é uma filhinha de papai que quer fazer tudo que o pai dela manda. Eu sinto que ela procura uma aprovação do pai dela. E quando o pai dela foi embora, que não era mais mão do rei, simplesmente ela ficou perdida no mundo ali. Então, não tinha com quem ela confidenciar e ela acabou confidenciando com Kristen Cole e com Larrys, que foi um erro de certa forma. Se a gente olhar pelo lado de que o Larrys trouxe o pai dela de volta, isso foi muito benéfico para ela, ainda mais porque o Viserys está fucking morrendo. Então, eu acho muito legal que ele esteja ali de volta, porque daqui a pouco vai dar ruim, né, galera? Isso é inevitável, porque ela tá ali treinando o Aegon pra ser o rei, porque ela acha que ele tem que ser o rei, porque ela é dos valores, ela é da moral e tal. Por mais que o conselho tenha decidido e nomeado a Rhaenyra Targaryen para ser a futura rainha de Westeros, ela acha que o filho dela tem que ser o futuro, o Aegon tem que ser o futuro rei, tem que ser entrar no trono de ferro. Só que a gente vê que esse menino tá completamente perdido no mundo. A gente vê que no próprio casamento, o Aegon fez coisas muito mais importantes que ele. Eu acho que a única parte importante ali dele foi ele falando dos filhos da Rhaenyra, falando, todo mundo sabe. E a Rhaenyra, tipo, um pouco desesperada, igual a Alicent aí. Eu acho muito legal a construção desses personagens. Nossa, tô apaixonada por todos os roteiristas dessa série. Tipo, por mais que tem coisas que, por exemplo, eu faria diferente, eu não acho que tá mal construído. Não acho, nem um pouco. E é sobre isso, né? Não sou diretora. Gostaria? Talvez gostaria. Mas é isso, não sou diretora. Quem sou eu pra criticar, além de, tipo, essas pessoas estudadas? Só, eu só acho que eu posso criticar o final de GOT. Isso eu acho que eu tenho. Acho que todo mundo tem moral suficiente pra criticar o final de GOT. Uma coisa que eu queria falar com vocês também é sobre essa cena. A gente viu essas fotos aí e a gente viu que tava de dia, só que isso foi transformado pra noite ali na série, quando o Daemon e a Rhaenyra estão ali dando a voltinha deles, né? Voltinha deles, bem de tio e sobrinha. Nossa, muito podre. O que, amiga? Não lembro o que eu falei, eu tenho um sério problema de amnésia. E eu acho que eu critiquei muito na minha última análise do sexto episódio os efeitos especiais, mas eu acho que nesse episódio, como foi de noite, deu pra achar muito melhor. Tipo, o Aemond ali, com a Veigar, eu gostei mais, muito mais a edição pra noite, sim. É isso, dá pra criticar e dá pra criticar bem, moleque. Mas eu gostei muito da construção do Aemond e eu acho que eu vou gostar muito do próximo ator dele. Tenho a impressão de que vai ser um dos meus favoritos, talvez, ali. E eu gosto muito dos filhos da Rhaenyra também. Ai, gosto de todo mundo, mas eu não sei. É tipo, em GOT eu escolhi a Sansa pra ser a minha personagem favorita da vida. Eu escolhi ela, tipo, você está eleita a minha personagem favorita. E eu me mantive ali, fiquei feliz com o final dela. Porque ela sofreu muito na mão do Ramsay. Na mão de todo mundo ela sofreu, coitada. E ela começou
Game of Thrones sendo uma Zé Ninguém. Uma mimadinha, filhinha de papai. E terminou assim um mulherão. Eu gosto dessas progressões. E eu vejo um pouco disso, óbvio que em situações completamente diferentes, mas eu vejo um pouco disso na Alicent, sabe? Então acaba que eu me solidarizo um pouco com a personagem. Eu gosto muito dela, sabe? Eu tenho vontade de colocar ela num potinho. Ela tentou esfaquear a Rhaenyra? Tentou, mas o meu pano, ele é roxo de brilho. E assim, galeres, gosto demais da personagem. Não gostei tanto da Rhaenyra, preferia a outra real, mas a gente tem que superar, né? Porque agora o foco não são nesses personagens, agora o foco vai passar pros filhos desses personagens, vai passar pros filhos da Alicent, pros filhos da Rhaenyra, pros filhos do Daemon, né? E pros futuros filhos que estão vindo aí também. E, enfim, galera, eu acho que era isso que eu tinha pra falar.